Buffering. O que é essa técnica buffering? No computador tem um processador e aqui é como se fosse a memória RAM principal. Então o processador manda informações para a memória principal, tem um limite para armazenar esses dados de buffer em RAM, tá aqui ó, data buffer em RAM. Então ele envia e conforme vai se lendo esses dados, isso aqui vai se esvaziando ou não, depende da configuração aí da sua máquina, tanto de memória que você tem para utilizar, como seu processador trabalha, tudo depende. Mas normalmente é assim, tem lá um tanto limitado de buffer, que é uma representação como se fosse água, então os dados estão caindo aqui, ó, data loading, downloading ou streaming into RAM. Tá enviando dados, ou tá fazendo um download, ou tá streamando alguma coisa, um vídeo. Aqui é a RAM, aqui é o buffering, aqui é que nem se fosse a saída dos dados que estão no buffer, e aqui está lendo. Quando você está vendo aí um vídeo no YouTube, está fazendo exatamente isso. O processador manda dados para a sua memória principal, ela vai se armazenando em buffering, e você vai assistindo, e um tanto lá já vai sendo carregado. No YouTube dá até para ver isso muito bem, que tem uma barrinha cinza bem à frente, quer dizer que é o tanto que já foi carregado. E por que isso? E por que essa técnica buffering? É para ajudar, aqui na figura anterior, para ajudar os controladores, porque no último vídeo lá eu falei o quê? Que tem aqui o processador, ele mandava as ordens para cá, para o canal de entrada e saída, ele mandava para os controladores, os controladores executavam a ação e o CPU aqui, ou o CP, ficava livre para fazer outras tarefas. A ideia é nunca deixar o processador parado. Como o processador é bem mais rápido nas suas tarefas do que o canal de entrada e saída, do que os dispositivos periféricos, então se inventam técnicas para ele ficar o menos tempo possível ocioso, parado. Então se ele joga aqui as instruções no canal de entrada e saída e joga o controlador, porque essa técnica de buffering joga aqui justamente para fazer o que eu acabei de falar, para ele não ficar parado, ocioso. Quando os canais de entrada e saída estão muito sobrecarregados, fazendo outras operações, ele joga aqui na memória principal, aí o canal de entrada e saída consegue vir buscar aqui quando ele estiver mais sossegado. Então que ele conseguiu já fazer uma boa parte do seu trabalho, ele vem aqui e captura o que deve ser feito aqui na memória buffering e executa a operação. É para isso que serve o buffering, para não deixar muito tempo ocioso o seu CPU. A técnica spooling. Essa técnica foi inventada em 1950 para liberar mais rapidamente o processador que ficava esperando tarefas serem executadas para ele começar a trabalhar novamente. Então o que consistia? Antigamente, quando o processador mandava uma tarefa para um periférico, vamos dizer impressora, ele tinha que esperar a tarefa terminar para depois fazer outra tarefa. Aí com o tempo inventaram uma tal de fita magnética. Aí o que acontecia? O processador mandava para a fita magnética, a fita magnética ia armazenando essas tarefas que tinham que ser feitas e com isso o processador ficava livre para fazer outras tarefas. Aí, como eu disse, vamos dizer que fosse a impressora que precisava executar essa tarefa, ela ia lá na fita, pegava a primeira tarefa que foi colocada lá para ser executada e executava essa tarefa. Formava uma fila de impressão. O problema disso era que, por exemplo, se uma pessoa pedisse para imprimir 100 folhas e a outra pedisse para imprimir uma, a que pediu para imprimir uma foi a segunda na fila, até imprimir as 100 folhas da primeira tarefa ia demorar muito para que a outra tarefa fosse executada. Isso que era o problema dessa técnica sendo armazenada em fita. Aí com o tempo as impressoras tiveram
tipo um buffer dentro dela, uma memória dela. Então você envia lá para imprimir e o próprio sistema operacional trabalhando junto, eles ordenam lá a fila de quem vai imprimir primeiro, e quem tiver menos dados para impressão, a sua tarefa acabará sendo executada primeiro. Mas as impressoras também, só elas não conseguem gerenciar tudo isso daí. Então, por isso que o sistema operacional também ajuda. E ele ajuda fazendo o seguinte: ele cria um arquivo chamado spool. Vai criando esses arquivos e o sistema operacional depois manda esses arquivos para a impressora. E a ordem de mandar para a impressora é o próprio sistema operacional que gerencia isso daí. Se for uma empresa aí com muitas máquinas e várias impressoras, aí geralmente tem um servidor lá de impressão e nele dá para configurar muito mais parâmetros. Aí não fica só no cargo do sistema operacional e da impressora. Você também pode configurar vários parâmetros nela para fazer ficar mais eficiente essa impressão. Resumindo, vamos dizer que tem a impressora, o sistema operacional cria o arquivo, aí o próprio sistema operacional vai dizer quem vai ser imprimido primeiro. E fazendo isso, criando os arquivos para fazer a fila de impressão, o processador fica livre para fazer outras tarefas. Reentrância é a capacidade de um sistema, de um código, conseguir estar na memória principal apenas uma vez, aqui a memória principal, e ser executado por vários usuários. Se cada usuário colocasse esse programa na memória principal, existiriam várias cópias desse mesmo programa e acabaria enchendo a memória, deixaria mais lento o sistema ou até travaria a máquina. Então, com um código reentrante, só existe um programa dentro da memória e os usuários usam este programa. Aqui estão alguns exemplos, né? Editores de texto, compiladores. O Office, aqui eu estou usando o PowerPoint, o próprio PowerPoint que pertence ao pacote Office, ele é um sistema reentrante. Se eu instalar ele numa máquina e configurar lá para que outras máquinas acessem esta máquina onde ele está instalado, também vão conseguir utilizar o PowerPoint. Então o PowerPoint é um programa reentrante. Acabou o capítulo 3 do livro, então vou aproveitar para indicar alguns vídeos para vocês aí. Capítulo 3, concorrência, é um resumão desse capítulo 3 que eu acabei de falar. Assista, é bom. Caso você não tenha entendido meus vídeos, tenta entender esses daqui. Ele tem outros vídeos também no canal dele. Faz mais de um ano que ele não posta nada, mas tem alguns vídeos interessantes aqui. Quiser assistir, é uma dica aí. Processos e threads. Veja esse slide aqui, resumidão. Dá para você ter uma boa noção do que são processos e threads. Aqui em trabalhosfeitos.com tem um questionário. Aqui só está aparecendo 7 questões, mas na verdade tem mais. Põe aqui continua para ler o trabalho inteiro. São as questões que eu tenho aqui no livro. Então, se você quer dar uma revisada nesse capítulo 3 do livro, aqui estão as questões. Para ler o resto, você tem que se cadastrar. Aqui no site da Universidade Federal de Santa Catarina tem um texto curto. Se você quer ler rapidamente do que se trata aqui, interrupção em sessão, operação de entrada e saída, que eu falei hoje, buffer, spooling, reentrância, dá uma acessada aqui. Mais um slide aqui sobre exceção da Unicamp. O legal dos slides é que são rápidos, né? Tem figuras, são leituras rápidas. Caso você tenha uma pequena dúvida, você consegue tirar aqui rapidamente, porque são bem resumidos. Então é legal dar uma olhada nos slides aí para relembrar algumas coisas. Site mrmsistemas.com.br. Tem um PDF aqui sobre sistemas operacionais.
focado em concorrência, que é que foi lido no capítulo 3 do livro que eu estou acompanhando. Todos os links que eu estou mostrando sempre estão ligados à concorrência, que é o que foi discutido no capítulo 3. Então aqui está um resumo também do capítulo 3. Está mais bem detalhado do que os outros que eu mostrei, do que os tem slides e tal. É uma leitura rápida também. Aqui já é uma dica de vídeo. Sistema operacionais, entrada e saída, aula 7. 49 minutos, então é bastante longa. O canal do cara aqui, Álvaro Gomes, tem vários vídeos sobre informática também. Pelo que eu vi aqui, o último vídeo foi há 4 dias, então está ativo aí, está postando vídeo. Universidade Federal de Santa Maria. Mais uma dica aí de slide. Slides, como eu disse, são bons porque alguns têm figuras que você acaba compreendendo melhor. E as explicações são breves, né? Então, é um bom jeito de estudar rapidamente e relembrar. ptslideshare.net, site que tem bastante slides. Esse slide aqui é interessante por quê? Porque ele tem questões de arquitetura de sistemas operacionais e respostas. Então, se você só quer estudar questões e saber logo as respostas, está aqui. Aqui, ó, capítulo 3, concorrência, foi o que eu acabei de terminar. Não são as perguntas iguais a que tem aqui no livro, mas a maioria são iguais. Então é um bom slide aí para você abaixar, ler, para dar uma estudada sobre arquiteturas de sistemas operacionais.